Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. Fran Sérgio, médico otorrino que atende você aqui no sindicato. Acompanhe tudo a partir de agora. Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Instituto Respiratório de Barretos, Multshine e Lojão Confecções. Olha, hoje eu estou com o Dr. Fran Sérgio, médico otorrino que atende você no Sindicato do Servidor Público Municipal. A gente veio bater papo, aliás, faz tempo que a gente não conversa, né? Faz bastante tempo e é sempre bom conversar com você, que você sempre tem dicas ótimas de saúde pra gente. Tudo bem? Tudo bem. Um alô a todos os nossos clientes do sindicato. E estamos encerrando um ano e começando, já prontos para começar o atendimento nessa fase de 2019 que está se aproximando. O sindicato, né, dá uma paradinha de final de ano, entra num recesso, férias coletivas, mas volta com tudo em 2019, inclusive com o Dr. Fran Sérgio. Quais os dias que você está atendendo? Qual o horário? Eu estou atendendo no sindicato às segundas e terças-feiras, o horário a partir das 5h30 da tarde. Quer dizer, já no finalzinho do dia, para já ir tranquilo, né, doutor? Porque toda vez que a gente vai a um consultório médico, geralmente tem sim que esperar, a gente tem que respeitar o idoso, que tem que ser atendido primeiro. Então já vai no final do dia, já terminou o expediente de trabalho, já vai mais tranquilo, né? Sim, apesar que mesmo assim, às vezes lá tem um pouquinho de atraso, às vezes começa depois das 6, mas enfim, nunca é um espaço muito grande aí de demora para atendimento. Mas eu posso te garantir uma coisa, lá no sindicato não tem aquela questão do médico atender o vendedor de medicamento, né, doutor? Porque é algo que deixa a gente meio que irritado no consultório, apesar que a gente também tem que entender, né, o trabalho deles, eles também não podem ficar esperando o dia todo lá, mas lá no sindicato não tem isso. E eu tô até brincando falando isso tudo, porque o sindicato procura atender, assim, né, da melhor forma possível, e é lógico, quando a gente vai procurar um médico, o bom médico te dá atenção, então o atendimento pode demorar um pouquinho, mas a gente entende isso, a gente tem que entender porque isso é para o nosso benefício também. Isso, exatamente. Lá, a partir do momento que a gente chega para atender, a dedicação é exclusiva ao paciente, né? Sem interrupções, sem outras atividades durante os nossos atendimentos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa época do ano. A gente está vivendo aí umas oscilações climáticas muito doidas. Um dia está frio, outro dia está calor. E aí, no dia que está muito quente também, o pessoal vai para a piscina, muita gente vai para a praia no final de ano. E aí vem as otites, né? Exatamente. Na época do verão, fica muito mais comum acontecerem os casos de otite. O tipo de otite que a gente chama de otite externa, que é aquela que afeta, na verdade, o canal do ouvido, né, devido a ficar uma quantidadezinha de água ali dentro, e essa água acaba servindo como um meio de crescimento para bactérias e fungos, porque o ouvido acaba sendo um local ideal para eles, porque tem umidade, é escuro, fica quentinho porque é fechado, então tem uma tendência muito grande de crescimento de fungos e bactérias. Então, é muito comum que surjam as dores de ouvido logo depois de alguma atividade que tenha contato do ouvido com água, seja lavar o cabelo, a gente sabe que nessa época o pessoal toma mais banhos por dia, pode ser de ficar na piscina, pode ser de ter tomado uma chuva ali fora, que agora é a época que chove bastante também. Então, nesses períodos é comum a pessoa apresentar daí uma dor forte no ouvido, uma dor que pode ter ou não secreção saindo do ouvido, e a gente diferencia esse tipo de otite do ouvido que está molhado daquela otite que ocorre, por exemplo, em bebês ou até em adultos, aquela otite que acontece depois de uma gripe, que não é uma otite externa, é uma otite que a gente chama de otite média,
porque não tem contato nenhum a infecção com o canal do ouvido mesmo. O problema está lá dentro, por infecção de vírus e bactérias que vem pela respiração. Como a gente sabe a diferença de uma coisa e outra? Olhando, o médico fazendo a avaliação, a otoscopia, né, a gente consegue olhar o ouvido. E nesses casos tem uma diferença das outras otites, que é a sensibilidade à manipulação. Então, se encostar na orelha, puxou a orelha, doeu, a chance muito maior é de ser essa otite externa, que é a otite por umidade. E aí fica doloridinho aqui, mais o externo. O externo de mexer na orelha também. Tanto que o médico, antes de olhar, sempre pega essa primeira voltinha da orelha aqui e aperta. Se doer, é muito provável que seja externa. Certo? Entendi. Olha, nós vamos para o intervalo, mas na sequência eu volto. Até vou fazer uma pergunta para o doutor que eu acho que todo mundo quer saber. Entrou água no ouvido? Como tirar? Fica por aí que a gente já te responde. Nós, da GLT Pharma, investimos em tecnologia e seguimos os mais rígidos padrões de qualidade. Em nossos laboratórios, em cada processo da manipulação e da homeopatia. Através de uma equipe especializada e farmacêuticos em período integral, cada prescrição médica é respeitada e o seu medicamento é 100% seguro. Aqui você encontra uma fórmula de absoluta confiança. GLT Pharma, manipulação de fórmulas e homeopatia. Multishine, excelência em produtos de limpeza 100% biodegradáveis. Elaborados com fontes naturais renováveis. Mais de 140 produtos, um para cada superfície, um para cada ocasião. Economia e praticidade para o seu dia a dia. Multishine, residenciais e empresas. Avenida 35, entre a 28 e 30. Multishine, na química, qualidade para a vida. O Lojão Confecções. Moda masculina e feminina para todos os estilos. Esporte fino, acessórios, crediário próprio em até 6 vezes sem juros. O Lojão Confecções, também com moda plus size masculino e feminino, até o número 84. O Lojão Confecções, Avenida 23, entre 20 e 22. Olha, estamos de volta e hoje conversando com o Dr. Fran Sérgio. Antes da gente ir para o intervalo, deixei uma pergunta aqui e ele vai responder agora. Entrou água no ouvido, o que eu faço? Bom, na verdade, o ideal é que essa água escoe naturalmente do ouvido. Então, tem gente que dá os famosos pulinhos, né, para ver se aquela água escorre, se sai. Pode fazer isso, se sair, tá ótimo. O ideal é que na hora de deitar a pessoa deite com esse ouvido para baixo para que essa água flua naturalmente, escorra. Mas uma coisa que a gente pode fazer, não querendo que a água saia, mas para evitar a infecção, usar alguns produtos que vão dificultar o aparecimento de fungos ou bactérias no ouvido. No caso, a gente usa o álcool boricado, que vende em qualquer farmácia, ou dá para fazer, manipular. A gente usa ele a 3%. Apesar do nome álcool boricado, ele na verdade é um ácido, é o ácido bórico, que nessa porcentagem de 3% não fere o ouvido, não causa nenhum problema, mas ele deixa o ambiente, aquele líquidozinho ali, tão ácido que bactérias e fungos não conseguem crescer ali. Então é uma acidez que não prejudica o nosso ouvido, mas que bactérias e fungos não toleram o crescimento naquele ambiente. Então, pinga umas 2 gotinhas desse álcool boricado aí, depois que o ouvido está molhado, você fez de tudo, não secou, pinga isso pelo menos para não infeccionar. Só não coloque mais nada, não adianta usar mais água para ver se lava. Cotonete para secar, só externo, aí, por exemplo, uma outra pessoa pega, olha o seu ouvido, onde dá para ver a pontinha do cotonete está ali fora, até vale limpar.
colocou lá dentro onde não dá para enxergar ou a própria pessoa tentar limpar, o risco de causar um ferimento e ter um problema maior do que simplesmente água no ouvido é muito grande. Olha, é até interessante, né? O doutor falou do cotonete, eu lembrei de uma outra questão que deixa todo mundo muito equivocado. Deve limpar o ouvido com cotonete? Como que tem que ser feita essa limpeza? Porque a gente escuta muita coisa a respeito disso. O ouvido, na verdade, ele produz a cera como uma forma de proteção, lubrificação, hidratação do conduto auditivo, e essa produção ela é natural e ela vai do fundo para frente. O ouvido descama, renova a pele do fundo para frente. Isso traz uma quantidade de cera, quando ela é pequena, isso vai trazendo para fora naturalmente. Então, se a gente pega um cotonete e coloca lá dentro, você acaba empurrando aquela cera que já está bem na portinha, você leva lá para o fundo. E aí fica uma quantidade de cera no fundo muito pesada para ser trazida para frente. E aí vai acumulando lá no fundo, e a pessoa continua usando o cotonete, acaba amassando essa cera lá para o fundo e causando dor. Então, o que fazer? A mesma coisa que eu disse da água. Outra pessoa olhando pode ver na parte para fora, até onde consegue enxergar toda a ponta do cotonete, fazer aquela limpeza só externa, sem entrar lá dentro do ouvido. Tem algumas pessoas, é igual você ser careca, ter muito cabelo ou ter pouco cabelo, isso é natural da pessoa, cada um é de um jeito. Tem gente que produz cera de uma forma exagerada, principalmente homens que têm uma quantidade de pelos maior no ouvido, que o ouvido não consegue ser autolimpante, né? Acaba acumulando a cera ali no fundo. Aí o ideal é que o médico faça a limpeza. Limpezas, por exemplo, em farmácia, que fazia antigamente, hoje em dia isso não é mais feito. De jogar água ou soro dentro do ouvido para aquilo limpar a cera, não é recomendado pelo mesmo motivo da infecção de quando a gente molha o ouvido nadando. Vai formar água lá dentro, porque a partir do momento que você jogou a água ou o soro para tirar a cera, vai ficar alguma coisa lá dentro, e isso aumenta o risco de infecção, aumenta o risco da otite externa. Olha, muito interessante esse bate-papo. Acho que a gente passou para vocês aí muitas dicas importantes, porque no dia a dia a gente pensa em tanta coisa, mas não pensa no básico, né? Doutor, obrigada por participar com a gente. Exatamente. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu espero que a gente converse mais vezes sobre temas interessantes aí na área da otorrinolaringologia. Com certeza a gente vai vir buscar mais informação com o Dr. Fransérgio para trazer para vocês. O programa SSP TV dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Eu desejo a você um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 18h45, aqui na Vale TV. Até lá! Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Instituto Respiratório de Barretos, Multshine e Lojão Confecções.